Olá, o Filosofando está começando. Filosofando é o seu programa de filosofia e de filosofia espírita que vai ao encontro do conhecimento desenvolvido ao longo do tempo numa infinita jornada em busca da verdade e do bem. O programa Filosofando, como você bem sabe, tem por objetivos oferecer a você um aprofundamento dos conhecimentos ofertados pela codificação espírita através da sua filosofia, portadora de princípios eternos e imutáveis. Todo projeto tem uma arquitetura de valores e o projeto Estudos Filosóficos Espíritas, que inspirou este programa, não poderia deixar de construir a sua, tendo como referencial os princípios supremos de moralidade e ética estabelecidos por Jesus de Nazaré. O projeto pedagógico Estudos Filosóficos Espíritas, que você pode encontrar na íntegra no portal de estudos filosofiaespírita.org, trabalha com elementos nucleares da codificação, porém, não somente com referenciais teóricos, mas também articulando as diversas interfaces da filosofia espírita e a sua aplicabilidade no seu cotidiano, sem cair nas armadilhas do pragmatismo. E o que quer isso dizer? Que a filosofia espírita pode ser inserida na sua vivência, isso mesmo. Não como um corpo teórico disponível quando nós precisamos de respostas para as questões que a vida nos oferece, mas como uma forma de viver, pois a filosofia espírita transforma a nossa visão de mundo. Desta maneira, a filosofia espírita pode conduzir o seu pensamento, a sua vivência, de forma simples e natural, sem as prisões dos modismos tão em voga e tão fartamente divulgados pela mídia comercial. A filosofia espírita é sinônimo de liberdade de pensamento, liberdade de consciência, porém, liberdade com responsabilidade. O slogan de abertura do programa, citado anteriormente, definiu os parâmetros da filosofia, que ao longo de 2.600 anos de história buscou a verdade, que a filosofia espírita encontrou conforme os ensinos de Jesus e demonstrou a todos. Lembramos que este programa vai ao ar todas as quartas-feiras, às 19 horas, com horários alternativos. Ao longo da semana, às terças-feiras, às 5 da manhã, aos sábados, às 8 da manhã e aos domingos, às 15h30 horas. O site da TV Mundo Maior traz a nossa página Filosofando com todos os programas das temporadas anteriores gravados até hoje e igualmente transmite esse programa online. Você também pode acessar os programas anteriores, como eu disse, através da nossa página, também no canal da TV Mundo Maior no YouTube, programa Filosofando, no app da TV Mundo Maior, que você baixa no seu celular, e também no nosso portal de estudos filosofiaespírita.org, é só você clicar ali na videoteca. Entre em contato conosco através do nosso facebook.com/cfiorg, com as suas opiniões e sugestões, que serão sempre muito bem-vindas. Lembramos ainda que este programa, bem como os demais programas da TV Mundo Maior, da Rede Boa Nova de Rádio também, contam com a sua colaboração. Associe-se a este canal, colabore com a Rede Boa Nova em sua missão de levar bem-estar e conhecimento para todos. Ligue para o 0800 12 18 38, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova e faça parte da nossa equipe. Você será sempre muito bem-vindo entre nós. Muito bem, no dia de hoje nós estamos abordando um tema um pouco mais profundo a respeito da forma de pensar espírita. O nosso tema do dia de hoje chama-se O Espiritismo é um novo modo de pensar. Será que o Espiritismo pode ser realmente um novo modo de pensar? Pensar a existência, mudar a sua visão de mundo? O que você acha? Vamos refletir juntos? Nós comemoramos no ano de 2018 160 anos da fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, bem como da fundação da Revista Espírita de 1858, e também a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857, 161 anos no seu registro inicial, embora sua presença, que permeia a psicosfera do nosso planeta, seja constante em todos os tempos. A doutrina de luz, planejada em esferas conscienciais que nós estamos distantes de compreender, trouxe-nos uma nova maneira de pensar, um novo roteiro, sem contudo desconstruir o antigo, mas atualizando
e dizer ao ser humano que os modelos primitivos precisam ser renovados, que o nosso cérebro, burilado pela mente em constante mutação, sob o ímpeto do espírito em progresso, precisa construir novas redes neurais que lhe possibilitem deixar o homem velho para trás e alcançar outras bases de sustentação evolutiva. Considerando que o homem primitivo alcançou a fase de civilização propriamente dita sobre a forte ascendência dos espíritos provenientes da grande migração de Capela, que trouxe os seus próprios modelos civilizatórios incertos na sua própria construção mental, estamos na fase de libertação desses modelos, impregnados em nosso inconsciente de profundidade, e partir a caminho da civilização do espírito. Considerando as 3 abordagens ditas tradicionais pelas quais estudamos o espiritismo, quais sejam filosofia, ciência e religiosidade, este deixa de ser apenas uma proposta, uma alternativa filosófica ou religiosa, ou ainda de cunho científico, para integrar-se num todo indivisível e compartilhado, pois qualquer que seja o tema estudado, este é passível de ser enfocado de forma tríplice e conjuntamente. Não há, portanto, abordagem única na sua especificidade, ou sequer possibilidade de estudo isolado que conduza fatalmente a uma praxis religiosa. Não podemos restringir a doutrina aos nossos modelos mentais. O Livro dos Espíritos, contendo os princípios basilares da doutrina espírita, oferece-nos um exemplo de que a doutrina é libertária por natureza, pois leva o ser humano à libertação de si mesmo, desancorando-o do seu próprio passado e dos atavismos coletivos, impulsionando em direção ao futuro através do conhecimento das causas e dos efeitos, das ações humanas, da responsabilidade que nos cabe no contexto individual e coletivo, incentivando-nos a mudar o nosso modo de ser, de sentir, conforme Paulo de Tarso nos diz a partir das suas comunicações com o povo de Éfeso. Diz Paulo: renovai-vos pelo Espírito no vosso modo de sentir. Isso está na Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. Allan Kardec, no trabalho de estruturação da obra dos Espíritos, insere no livro primeiro as causas primárias e vai ao encontro das magnas questões estudadas pelos filósofos pré-socráticos que buscavam a divindade e o arquê de todas as coisas. Arquê é uma partícula que quer dizer origem de todas as coisas, uma partícula do idioma grego, não é uma palavra grega. Este aspecto de colocação filosófica vai, portanto, desmistificar e desmitificar a divindade. Deus e a criação não são assuntos pertinentes somente às religiões, pois estas têm limitado, circunscrito e dogmatizado as relações do ser humano com o Criador ao longo da história. A tentativa de tirar Deus da abordagem religiosista teve seus representantes na filosofia existencialista, como Nietzsche, que, dada a relação de barganha entre fiéis e suas igrejas com Deus, relação de barganha com Deus, na verdade, entre os crescentes conflitos humanos, sem resposta coerente e lógica, que abrisse perspectivas de saneamento mental, livre de deduções antagônicas, declarou a morte de Deus em seu livro Assim Falou Zaratustra. Concordamos com Nietzsche, aquele Deus das igrejas, as igrejas do seu tempo, no começo do século XIX, está morto ou sequer existiu, pois até a relação entre o homem grego e o seu panteão de deuses imortais era bem mais humanista.
Alguns representantes das ciências exatas desejam, por sua vez, repetir as deduções newtonianas, pretensamente renovadas pelos novos ares das descobertas genéticas, desejando abortar Deus da criação, ou, então, considerá-lo apenas como imanente na criação, como queria Spinoza e Merleau-Ponty. O livro dos Espíritos é muito claro. Existem algumas questões que Kardec formula aos espíritos, questões mais aprofundadas sobre a natureza divina, e os espíritos são muito claros na sua explicação, dizendo para nós o seguinte: falta a vocês um sentido para poderem entender completamente a natureza divina. Mas Kardec, na sua insistência, elabora uma lista de atributos divinos, já que nós não poderíamos conhecer a Deus aprofundadamente, podemos conhecer Deus através da sua obra. E lá estão os atributos divinos no livro A Gênese e no livro dos Espíritos também. Nós vamos para um pequeno intervalo, mas já já continuamos com essa abordagem. O Espiritismo muda a sua maneira de pensar? Já mudou ou ainda está em processo de mudança? Até já, não saia daí.